Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pela Rádio CT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que uma rádio que funciona 24 horas por dia, sempre informando e orientando o trabalhador, principalmente de CIT, de Ciência e Tecnologia. E a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que ela é dirigida por um sindicato e ainda mais de CIT, que dá vigor novo à democracia. O programa de hoje terá 2 entrevistados num bate-papo muito interessante com a professora Cleusa Trindade e o professor Edinoel Carvalho da Veiga. Eles vêm falar sobre a escola com mordaça, a escola sem partido, essa questão de tirar a liberdade dos professores de poder falar, do poder ensinar com liberdade aos alunos nas escolas. O que está no Congresso e algumas câmaras municipais já fez a aprovação proibindo o ensinamento da escola para que não se fale de política nas escolas. No Congresso tem lá, inclusive, já um cartaz pronto, que segundo a lei deverá constar assim nas salas de aula que o professor não se aproveitará da ausência cativa dos alunos para poder promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou referências ideológicas, referências religiosas, morais, políticas e partidárias também. A lei, ela obriga a ter esse cartaz, ou mesmo quando você vê em locais públicos onde não pode fumar. Conosco, então, a professora Cleusa e o professor Edinoel. Professora Cleusa, boa tarde, professora. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, comunidade. Obrigado, professora, por estar conosco aqui, debatendo esse assunto dos mais importantes na escola pública, hoje em dia, que é a proibição, a chamada lei da mordaça. Professor Edinoel, boa tarde, professora. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes e todas as ouvintes. Bom, professor e professora, escola sem partido. A primeira pergunta, professora Cleusa Trindade, é sobre exatamente essa questão. Vamos ficar 1 hora debatendo. A escola sem partido, que está sendo defendida lá no Congresso, ela é tendenciosa ou ela é inconstitucional? As duas coisas, tanto tendenciosa quanto inconstitucional, né? Primeiro, que fere a Constituição, que é a liberdade de cátedra do professor, né? E a liberdade que os alunos têm de se expressar de livre pensamento crítico na escola, né? Tanto professores e alunos, quer dizer, o corpo docente e discente. Então, ela, na verdade, ela cerceia esse debate crítico, esse senso crítico dentro da escola. E isso é um absurdo, não é isso que nós defendemos. Aliás, não é isso que a escola
né, há anos, depois da ditadura militar, que nós defendemos uma escola com pensamento crítico. Então, é inconstitucional. Professora Ednoel, já está lá no Congresso a questão inclusive no site do Senado Federal, que já recebeu por volta de 360 mil votos ou assinaturas, e nesses votos que estão lá no site do Senado mostra quase que um empate, que são 180 mil votos contra a escola sem a mordaça e 170 mil a favor, lá no site do Congresso. Essa pequena diferença, professora Ednoel, ela é falta de debates com a sociedade? Pois é, Paulinho, é o que nós acreditamos. Quando a gente ouve falar de escola sem partido, a gente pensa assim, poxa, é justo, né? Não é justo que a escola tenha um partido e que coloque um pensamento sobre a cabeça dos alunos, né? Que o professor use dessa prerrogativa. Então, evidentemente, as pessoas que não se inteiram do que está sendo discutido, apenas pelo nome já são levadas a acreditar que é um projeto bom, é um projeto que vale a pena ser implementado, né? Mas quando você estuda o que essa lei propõe, o que ela faz, na verdade, ela não é uma escola sem partido, ela é uma escola de um partido só, né? Ela é uma escola onde uma visão de mundo em que você possa verificar, por exemplo, que existem as desigualdades sociais, onde você possa verificar que existe o racismo, onde você possa verificar que existe a necessidade de que as pessoas lutem pelos seus direitos para que a sociedade mude. Esse debate não pode existir, né? Porque a escola sem partido ela prega que você não deve contrariar as convicções que o aluno já traga de casa. Então, nesse momento, o que acontece? O professor deixa de ser o especialista em educação, deixa de ser especialista no assunto, e ele tem simplesmente que corroborar aquilo que o aluno já traz, né? Então, quer dizer, não vai haver discussão. Se alguém fala que o Brasil é uma democracia racial, que negros e brancos têm os mesmos direitos e têm as mesmas prerrogativas, é o que vale. Você não pode discutir isso, porque vai dizer que você está doutrinando o aluno, você está mostrando uma outra realidade, né? Se alguém fala que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e você fala, não, aqui já existiam os índios que moravam aqui. Opa, pera lá, você está doutrinando, você está falando que a cultura que nós temos não é correta, tal. Então, quer dizer, pode acontecer de o professor ser muitas vezes processado por estar falando, dando uma outra interpretação, dando uma outra visão àquilo que o aluno já traz consigo, ou aquilo que, de repente, um outro colega professor já ensinou, né? Porque, na verdade, quando entra um colega na sala de aula, né, um professor, por exemplo, e ele fala que o Brasil é uma democracia racial e que tudo está correndo bem e não faz essa discussão com os alunos, ele está doutrinando, né? Ele está doutrinando, e essa doutrina tudo bem. Agora, se você disser o contrário, aí não pode, essa doutrina não pode, né? Agora, professor, você falou uma coisa muito interessante aí a respeito do descobrimento do Brasil. Para nós, Pedro Álvares Cabral. Mas tem o espanhol Alberto Pinzón, que dizem que 3 meses antes ele já descobriu o Brasil. Tem essa questão que já dura séculos, quer dizer, não pode se discutir, então, que foi o Alberto Pinzón? Ou, de repente, você pode ir mais além, você ir além ainda e dizer que os fenícios já tinham aparecido por aqui antes ainda disso, né? Então, de repente, você não pode contestar, né? Já existe uma ideia formada e você vai ter que corroborar com essa ideia. Não pode haver discussão na sala. Ou mesmo que não foi descoberto, né? O Brasil já existia os indígenas. Porque quando você fala, né? O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quer dizer, não existia mais ninguém aqui, né? Os índios eram o quê, né? Ou são o quê, né? Então, essa que é a questão. Então, de repente, você abre um panorama para outro debate, né? Então, a cultura indígena do descobrimento não foi o descobrimento, foi... Não foi um descobrimento, foi uma invasão, né? Foi uma invasão, e chegaram aqui, tomaram as terras, e ainda hoje, né? Quando as pessoas falam, esses índios que cobram pedágio lá não sei na onde, tal, nós deveríamos estar pagando aluguel para os índios,
né? Porque, na verdade, nós chegamos aqui muito depois, né? E nós acabamos com a cultura indígena. Hoje os índios, eles estão restritos aí a pequenos parques nacionais. Sem até a própria cultura Pois deles. Eles estão alijados da sua cultura, né? Eles não podem desfrutar das suas terras, porque hoje você tem lá poceiros, grileiros, pessoas que fazem a exploração comercial das terras indígenas, e eles não têm direito sequer de se defender, né? Você tem a FUNAI, que deveria defender os índios, né? E faz o que pode, mas é um órgão que é cerceado pelos outros órgãos, né? Professor, pela lei que se for aprovada no Congresso, pelas suas palavras aí, o senhor já pegaria de 4 meses? Eu já estaria sendo processado, muito provavelmente. A gente volta, né? A gente já pode ver por essa discussão que nós tivemos aqui, que existe muita coisa para se falar dentro da sala de aula, né? Para se discutir dentro da sala de aula. Eu, graças a Deus, não sou professor de história, a minha área é filosofia, então na filosofia não tem certo e não tem errado, né? Agora, fica melhor. Agora, eu quero pular para falar com a professora Cleusa, mas você falou de um assunto que eu tinha preparado aqui para lhe perguntar sobre exatamente a filosofia. O professor Ednoel é professor de filosofia. Agora, a filosofia explica que a palavra político, ela vem do grego e que significa cívico, e que o termo políticos, por sua vez, se originou a partir da palavra politis, que quer dizer cidadão, e que se originou depois, que foi traduzido para cidade, cidadão, cidade e tal. Os defensores da mordaça, eles não sabem o que eles estão defendendo, porque como é que vai falar de filosofia sem falar de política? Porque a filosofia é uma política, não é? Sem dúvida. E ensinar, né, o Paulo Freire já dizia que ensinar é um ato político, né? Toda pessoa que está ensinando, ele está fazendo um ato político, né? A polis, né, a cidade, tudo que você faz na polis é política, né? Para o bem da cidade e para o mal da cidade é política. Então, quando você está ensinando, você tem que saber de que lado que você está quando você está ensinando. Então, quando a gente fala assim, escola sem partido, ora, você vai colocar a ideia hegemônica, que existe uma religião hegemônica, né? Vai se seguir essa religião, tanto é que existe aí essa questão aí do cerceamento às religiões de matrizes africanas, né? Eu sou cristão, minha formação é cristã, mas o cristianismo me leva a defender justamente a liberdade, né? Nós temos que dar liberdade às pessoas, para que as pessoas saibam escolher, para que as pessoas possam escolher. E veja que não é cerceando as matrizes africanas, não é cerceando a cultura indígena, a cultura africana, não é cerceando as diferenças dentro da escola que vai se fazer uma sociedade melhor, e essa que é a nossa disputa com aqueles que pensam que escola sem partido é a solução para os problemas da sociedade. Professora Cleusa, mas mesmo assim, o advogado Miguel Najib, né? Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, ele diz que os professores abusam da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para poder proferir ou promover as suas preferências políticas e etc. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora pudesse responder sobre isso, sobre a palavra do Miguel Najib, que criou aí a Escola Sem Partido. Dá para falar sobre isso com o ouvinte? Claro, claro. Um breve intervalo e a gente volta já com a palavra da professora Cleusa Trindade aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado?
Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a professora Cleusa Trindade e o professor Ednoel Carvalho da Veiga. Eles são os professores que participam da frente dos debates da Escola Sem Mordaça e representam o PSTU aqui em São José dos Campos nessa questão de debate. É exatamente isso, professora? Sim, nós estamos aqui pela frente que foi criada aqui em São José dos Campos, que é uma frente Escola Sem Mordaça, que participa várias entidades, partidos políticos, oposições, sindicatos, né? E já tivemos várias reuniões e estamos promovendo os debates, discussões a esse respeito e manifestações contrárias. Inclusive, hoje está saindo o nosso manifesto, Manifesto por uma Escola Sem Mordaça. Professora Cleusa, a pergunta que nós arremetemos para esse bloco é a respeito do pensamento do advogado Miguel Najib, que ele diz que os professores abusam da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para promover as suas preferências políticas. Está faltando o SPB na sala de aula, professora? Não, está faltando conhecimento desse advogado do que é realmente a escola. Eles não conhecem, passaram longe e não sabem o que significa estar na sala de aula, o que é a escola hoje. Os alunos, eles vêm para escolas eles não são uma tábua rasa, né? Eles vêm com seus valores, suas visões de mundo e cabe a nós, professores, ouvi-los e promover o debate entre eles. Então, que a escola não é neutra, né? Mesmo quando não percebe, tanto professores e estudantes, eles trazem seus pontos de vista, experiências e as suas opiniões. E é isso que nós fazemos, promovemos o debate em sala de aula. Então, falar que não tem um partido, o que eles querem é que a escola seja do partido dos governantes, né? Que a escola propague a ideologia dos governantes e não que promova a criticidade e a discussão dentro com os estudantes dentro da comunidade escolar. Para você ter uma ideia, sim, se esse projeto for aprovado, fica difícil para um professor de biologia discutir tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Ele não vai poder discutir, fazer essa discussão em sala de aula, vai ficar amarrado. Por quê? Agora, se ele discutir, fazer a discussão do darwinismo, então vai contra a igreja, né? Então vai ficar... e são várias coisas. Ontem eu quero dar um exemplo da sala de aula ontem, né? Porque é importante nós que estamos lá no chão da escola falarmos o que acontece. Ontem eu comecei a discutir com os alunos cheguei na sala de aula e perguntei sobre as Olimpíadas. Vocês viram quem ganhou a medalha de ouro? Começamos a conversar. Partiu deles para falar, estou assistindo não, milhões que está sendo gasto aí, e hospitais que não são feitos. Então, cada hora começava a pipocar. Partiu deles, o próprio aluno. Se manifestou. Uma outra aluna falou comigo, olha,
A ginasta ganhou lá o judô, mas assim, ela é lá da Cidade de Deus. Cidade de Deus, já assisti esse filme. Nossa, fala de violência, o que significa? Mas será que todos têm a mesma chance que ela? Então, parte deles, eles não são. Então, falar que os alunos vêm para a sala de aula, que é o professor que doutrina, não, eles vêm já com os saberes, eles vêm com as ideologias, eles pensam, eles são críticos, e cabe a nós, professores, aguçar esse senso crítico e promover esse debate em sala de aula. Professora Cleusa, o programa Escola Sem Partido, segundo o Najib, é uma proposta de lei que torna obrigatório a fixação em todas as salas de aula de ensino fundamental e médio de um cartaz com os seguintes conteúdos. Eu já disse um primeiro aqui, eu vou falar o segundo. É um cartaz assim na porta da sala de aula. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. E também, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Essa aqui é o quarto item. Isso é censura, professora? Isso é censura, isso é mordaça. Na verdade, por detrás dessa máscara do apartidarismo, esconde os interesses dos mesmos grupos de sempre, os grupos dominantes, dos planos de continuar adestrando ou mandando na população, nos trabalhadores. Nós vimos aí, no ano passado, uma série de lutas que surgiram, greves históricas de professores, haja vista as greves aqui de São Paulo, a greve de 3 meses do Estado de São Paulo, greve dos professores do Estado do Paraná, com toda a repressão que houve, Rio de Janeiro, e as ocupações, e logo depois, no final do ano, as ocupações dos estudantes. Na verdade, esses projetos não mais para tentar calar a boca de estudantes e professores, para tentar impedir esse ascenso nas lutas que houve. O que aconteceu durante as ocupações? Nós podemos falar aqui de cadeira, eu e o professor Ednoel, nós participamos ativamente das ocupações, você lembra que nós viemos aqui, falamos a respeito. Quando o governador Alckmin tentou implantar o projeto da reorganização escolar, a população disse não aceitaram, os alunos não aceitaram, as mães, os pais, os professores, mas partiu principalmente da comunidade escolar a manifestação contrária, porque ia tirar da escola perto da sua casa e passar para qualquer escola de goela abaixo. É um projeto que veio sem discussão. O que os alunos fizeram? Foram mais de 300 escolas ocupadas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E, naquele momento, nas ocupações, a comunidade escolar geriu muito melhor a escola do que da forma que é hoje. Alunos e mães, junto com alguns professores, foi uma gestão democrática, os alunos tiveram aulas e eles conseguiram, eles eram parte nesse processo ativo, não passivo, como muitas vezes é no dia a dia da sala de aula. Professora Cleusa, da greve dos professores de 3 meses até a ocupação dos estudantes em mais de 300 escolas, custou aí a queda do secretário de Educação do Estado de São Paulo. Ele era um empecilho para se avançar, ou fortalecer o estudante e professor nessa discussão, que foi preciso fazer uma discussão física? Eu não entendi. Porque caiu o secretário de Educação, ele pediu demissão, ou ele foi demissionário. Isso foi muito importante, Isso aí foi uma vitória dos estudantes. Uma vitória dos estudantes do Estado de São Paulo. Depois, as ocupações se espalharam por outros estados, Goiás, Rio de Janeiro, nós tivemos até o final do ano, início desse ano, escolas ocupadas. Então, isso demonstrou a força que tem
né, a população, a comunidade escolar, quando eles estão unidos contra esses desmandos dos governos. Então, na verdade, esses projetos aí, nada mais ele não se propõe a resolver nenhum dos problemas reais que tem a escola, né? Hoje, a escola continua ainda, né, com os professores com baixos salários, as escolas sem ventiladores, com carteiras quebradas, sem estrutura física, pelo menos as escolas estaduais, é o caos completo, né? E esses vereadores, essas pessoas que estão aí, deputados, esse advogado, ao invés de pensar em um projeto que prevê mais recursos para a educação, para resolver os problemas da educação, não. Ele vem cercear o pensamento, querendo cercear o pensamento dentro da escola, porque viu a força que tem o movimento, a força dos alunos, a força das mães, dos pais, a força dos professores nas últimas greves e ocupações. Essa amostragem mostrou a força que o professor unido tem, e o aluno também. Eles conseguiram passar cidadania, conseguiu mostrar força de caráter aos estudantes, e isso assustou o poder? Isso assustou. Isso é uma resposta, na verdade, é uma tentativa de retaliação e uma resposta a essas greves, a essas ocupações. É o medo que estão tendo, o que significa o aluno crítico, né? O que significa essa junção aí, né? Professor e aluno e comunidade escolar, que é o que tem que ser. Nós não podemos ter a unidade tem que ser na luta também. Nós não podemos ser professor de um lado e aluno do outro. Quando nós mostramos força, quando nós estivemos juntos na luta contra os desmandos do governo. Professor Edinoel, essa escola sem partido, ela começou há uns 10 anos atrás, 7, 8 anos, na revista Veja, que ela encomendou uma pesquisa sobre isso, mas não deu outros apontamentos de que os professores estavam doutrinando. Desta feita, depois de passados 7 anos, os especialistas estão discutindo esse projeto de escola sem partido, que aponta a manipulação como o grande problema da educação brasileira. Isso aí é um subterfúgio para fugir da falta de material de ensino público com qualidade, aumento dos professores, para tentar desgastar a classe? Bom, Paulinho, na verdade, a coisa é mais profunda ainda, né? Evidentemente, é um subterfúgio, sim, mas ele vem de uma ideologia, né? Vem de um partido. Existe uma corrente que acredita o seguinte, que nós devemos ter um Estado mínimo, e que tudo deve ser gerido pela iniciativa privada, porque a iniciativa privada é mais econômica, a iniciativa privada é mais eficiente, e o governo não sabe gerir empresas, não sabe fazer com que as coisas produzam. Bom, a gente tem aí o exemplo das companhias de telefone, né, que foram privatizadas a toque de caixa, e a gente vê aí as consequências, né? Embora seja o poder público, ele devesse funcionar apenas como um fiscalizador, ele mal cumpre esse papel. Nós temos as taxas de telefone mais caras do mundo e temos um serviço com a qualidade que todo mundo conhece aí, né? Vive caindo linha e você não consegue comunicação e por aí vai. Bom, acredita-se que o funcionário público ganha muito e trabalha pouco. Então, qual que é a ideia? A ideia é cobrar do funcionário público esse ônus, acabar com a escola pública, acabar com a saúde pública e tornar tudo isso privatizado. Como é que a gente vai acabar com a escola pública? Bom, vamos primeiro precarizá-la, né? Vamos tirar dela os recursos, vamos fazer com que ela se torne um peso para a sociedade, e é isso que tem acontecido. O professor hoje tem que trabalhar sem material. O professor hoje tem que ter várias aulas, muitas aulas para poder suprir o seu salário, né, e mesmo assim não o consegue. O professor tem que estar o tempo inteiro se atualizando, estudando, pagando cursos do próprio bolso para poder continuar trabalhando, né, fazendo com que muitos, inclusive, estejam desistindo da profissão, né? E logo mais o que vai dizer? Olha, a escola pública não é atrativa, então nós vamos fechar a escola pública e acabar logo com esse tormento, né? Vai ser tudo gerido pela iniciativa particular, né?
Mas aí, o que acontece? Se você não tem uma discussão sobre esse projeto, sobre o fato de que isso é uma ideologia, de que isso é um pensamento que vem de alguém, que está sendo colocado, se você não discute que o capitalismo é uma ideologia, né, não apenas o comunismo é uma ideologia, ou só a esquerda tem uma ideologia, mas a direita também tem. E o que se quer colocar hoje é que a escola tenha apenas um pensamento, ou seja, que nós temos realmente que privatizar tudo, que é cada um por si, né? A escola, ela funciona de uma maneira já que favorece o capitalismo, então, o sistema capitalista. Então a gente faz o seguinte, professor Ednoel e professora Cleo, nós vamos para um breve intervalo, na volta vamos saber a posição da Câmara Municipal aqui de São José dos Campos a respeito da Escola Sem Partido, que São José também tem um projeto na Câmara para tentar aprovar isso, e seria o retrocesso. Um breve intervalo, a gente volta já com o professor Ednoel Carvalho da Veiga e a professora Cleusa Trindade. São professores representantes do PSTU nesse debate nas emissoras de rádio, nas entidades e até na Câmara Municipal a respeito da lei da escola da mordaça. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com os professores, a professora Cleusa Trindade e o professor Ednoel Carvalho Veiga. Eles são representantes da Frente Escola Sem Mordaça. Professora e professor, a Câmara Municipal de São José dos Campos está com um projeto desse que parece que é do vereador Walter Hayashi, e também o vereador Luiz Mota, que são do PSC, o Partido Social Cristão. O professor Ednoel falou, eu sou cristão. De repente, está uma mistura para aprovar esse projeto, e se é escola sem política, por que um partido político é que tem que apresentar tal projeto? Quem pode? Professora? É uma falsa neutralidade, né? Que eu estou lendo aqui, que a vinculação assim, dos defensores da escola, desse projeto, Escola Sem Partido, tem um dado aí que é relevante, que 11 dos 19 políticos que propõem o projeto têm vinculação religiosa. Né? 11 dos 19 políticos. Então, demonstra que eles têm um lado, eles têm um partido e eles têm uma ideologia.
Então, não tem neutralidade, é uma falsa neutralidade. Então, esse projeto, na verdade, ele foi apresentado originalmente no Congresso Nacional, né, pelo senador Magno Malta, o Marcos Feliciano e o Jair Bolsonaro, né? E aqui em São José dos Campos, agora em maio, foi apresentado pelo Luiz Mota e o vereador Walter Hayashi. Nós estamos aí promovendo, já fomos na última quinta-feira à Câmara Municipal, protestar, né? Fizemos lá um protesto contra esse projeto, e também porque tem um projeto lá de cidadania, né? De título de cidadão honorário ao Jair Bolsonaro, filho do Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Quer dizer, o que significa isso? Os Bolsonaros são aqueles que representam a volta da ditadura, né? Que nós vimos o papel que eles tiveram no último período, aí nos últimos anos, e aqui a Câmara vem apresentando esse projeto, assim como apresentou aí do Moro, né, que já foi votado por unanimidade aí há meses atrás, cidadão honorário de São José dos Campos. Então, nós fomos até a Câmara, nós da frente, vários sindicatos, partidos, estávamos lá professores, alunos, estudantes, estavam lá fazendo um protesto. E amanhã, quinta-feira, dia 11, né, às 17h30, estaremos lá de novo, manifestando, né, pedindo o arquivamento desse processo. Nós estamos tomando várias... Hoje mesmo saiu um artigo, né, no jornal O Vale, nosso, a esse respeito. Estamos mandando aí e-mails para os gabinetes dos deputados, pedindo o arquivamento, e esperamos aí que não tenha mais esse acordão na Câmara, né, que foi o acordão que teve do Sérgio Moro. Ninguém votou contrário à cidadania, ao título de cidadão honorário para o Sérgio Moro, e nós vamos ver agora. É um absurdo. Mas foram todos os vereadores. Foi para a direita, agora vem todos para a esquerda. Agora vamos ver aí nesse caso. Então, nós fomos à Câmara e amanhã estaremos lá. Estamos chamando toda a população, aí os pais de alunos, os estudantes, para ir lá, para mostrar a nossa indignação quanto a esse projeto apresentado. Professora, nesse caso, a Câmara perdeu definitivamente a sua identidade, porque ali os vereadores de direita, de esquerda, de centro, se é que há ali, votaram favorável à outorga do título de cidadão honorário ao juiz Sérgio Moro. E agora a proposta também é que seja por unanimidade para o Jair Bolsonaro, um totalmente para a direita, outro totalmente para a esquerda. Perdeu a identidade dos vereadores? É um absurdo. A Câmara, o papel dos vereadores não é esse, né? Não é isso que para isso que eles foram eleitos ali. Foi criado um centrão e um acordo ali entre eles de não fazerem, de votar por unanimidade esses tipos de projeto. Mas a população tem que estar lá, tem que estar de olho, porque agora nós temos eleições. E nós temos que ver quais esses vereadores, por exemplo, o que Walter Hayashi e Luiz Mota conhecem da sala de aula. Eles vão nas salas de aula diariamente, eles vão nas escolas e viram o que falta na escola. O principal problema é doutrinação. O que é doutrinação? Eles sabem o que é dar aula, como são os alunos que vêm. Então, eles imaginam que os alunos são... que vão para a escola, que eles têm que receber só o conteudismo, né? Eles devem ser favoráveis àqueles conteudistas, né? Ao que a escola que nós rechaçamos, e não quer o livre debate, o pensamento crítico dentro da escola. E nós vamos para cima e nós não vamos aceitar esse projeto, que esse projeto seja aprovado. Professor Ednoel, agora, na realidade, o que é que está por trás desse projeto, que é um projeto completamente obscuro? O que é que está escondendo de real atrás desse projeto da lei da escola sem partido? Bom, existem, pelo menos que eu consigo identificar aí, dois tipos de pessoas que defendem esse projeto. As pessoas que não têm conhecimento do projeto, entretanto, acham o nome simpático e justo e, por isso, defendem o projeto. E as pessoas que são mal intencionadas mesmo, né? Porque, como eu disse, existe uma ideologia que é hegemônica na nossa sociedade, né?
que é essa ideologia de que cada um tem que lutar para conquistar o seu lugar ao sol, e que as pessoas que não conseguem conquistar um lugar ao sol é porque são preguiçosas, é porque não se esforçam o suficiente, né? Que é aquilo que nós conhecemos como meritocracia, né? Quem defende a meritocracia acredita que o governo não deve intervir para ajudar ninguém. Você não deve ter nenhum tipo de cota, nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de ajuda, porque se parte do pressuposto que todas as pessoas têm as mesmas condições e todas as pessoas têm condições de escolher o bem e de progredir na vida se trabalhar. Bom, esse pensamento, né, dessas pessoas, geralmente são pessoas que já são favorecidas, né, que já têm um status na sociedade, e eles querem que a sociedade seja conservada dessa maneira, que ninguém mexa com o que eles já têm, que ninguém alcance o que eles já têm. É como se fosse aquela lei da selva, sobrevive o mais forte. E na nossa sociedade, o mais forte é aquele que já tem recursos. Ele se esquece, por exemplo, daquela população da periferia, que não tem um centro esportivo, que não tem uma escola de qualidade, que não tem alimentação, que sofre violências todos os dias, né, que sofre estupros, que sofre espancamento, né, e ele quer que essa pessoa que não tem alimentação, que sofre todo tipo de violência, tenha uma competição na sociedade, e não tenha nenhum tipo de ajuda, não tenha nada que vá sanear essa dor, essa diferença. Então essa pessoa, ela defende que não haja nada que discuta isso, tá? Que as pessoas aceitem que a sociedade é assim e pronto, e acabou, porque foi Deus que quis assim, porque as coisas são assim mesmo. Então nisso tem um conformismo, nisso tem uma série de intenções, né, de manter a sociedade sempre como foi. São as ditas pessoas conservadoras. Do outro lado, existem aquelas pessoas progressistas, né, que acreditam que a gente que a população tem que se unir para mudar a diferença, para diminuir a desigualdade social, né? Porque só a população é que realmente pode lutar pelos seus interesses. A gente não deve ficar esperando pelos políticos ou pelos empresários, ou seja lá por quem for, porque é a população que produz as mercadorias, é a população que consome as mercadorias, é a população que vota nos políticos. Então a população é que deveria ter voz, que é o pessoal progressista, é o pessoal da esquerda. Então é esse embate, o pessoal que é conservador, que quer que as coisas continuem como sempre foram, e o pessoal que é progressista, que acredita que as coisas devam mudar. Então quem está por trás da escola sem partido é o pessoal conservador, que não quer que seja discutida essa posição, que não quer que seja colocado para os alunos, que a gente não é obrigado a aceitar tudo que está aí, que a gente pode lutar para as coisas mudarem. Ora, e quando a gente fala que pode mudar para as coisas pode lutar para as coisas mudarem, a gente não está colocando nenhuma ideologia, a gente está colocando o que a gente vê na prática, no dia a dia. Quem luta, quem vai atrás, sozinho não consegue nada, mas quando a gente se une, a gente consegue as coisas. Muito bem. E professora Cleusa, no programa diz que em sala de aula o professor tem liberdade de ensinar, mas não tem liberdade de se expressar. Eles estão doidos? Eu dou aula há quase 30 anos, sabe? Eu não sei como que você vai se ensinar sem se expressar, né? Você não é um ser. Quando você vai dar aula, eu dou aula de português, literatura, né? E as minhas aulas, se você vai discutir o dia a dia, se você vai partir de textos do dia a dia, você tem que partir, tem temas transversais. Você acaba fazendo... É importante trazer temas polêmicos para a sala de aula, inclusive, né? Discutir esses temas polêmicos. Eu não posso dar só o substantivo, adjetivo, a pontuação, sem estar inserido num contexto, né? E para realmente o aluno, para fazer sentido um texto, a gramática para o aluno tem que estar inserido num contexto. Isso é ser um bom professor de língua portuguesa. E esse contexto vai ser a partir de quê? De temas, através de textos, e digo textos, filmes, músicas, né? Diferentes tipos de textos, imagens, que vai fazer que tenha para ele como diz, que ele consiga se ver
ali, né? Que ali ele consiga fazer uma relação entre... Assim ele vai aprender. E não, eu não vou ser isenta de... Não tem como eu ser neutra numa sala de aula. Isso não quer dizer que eu estou propagando um determinado partido. Eu nunca falei em sala de aula que eu sou do partido do PSTU. Eu nunca... Os alunos não sabem que eu sou do PSTU. E outros professores também, às vezes, não dizem que é desse agora, ou daquele partido. Agora, os alunos, nós fazemos discussões, eu tento incentivar a criticidade. Agora, o que está? Essa pergunta que você acabou de fazer para o Edinoel, o que está, na verdade, por detrás disso aí? É tentar calar a boca dos alunos, dos professores que estavam lutando contra o governo. Os questionamentos, eles querem que acabe o questionamento e crítica aos governos de plantão. Não pode nem falar em merenda, não né? Pode. Nossa! Que é a merenda. Aqui em São Paulo, pelo menos. Professora, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, professor Edinoel e professora Cleusa, voltaremos para o último bloco de hoje. Eu gostaria que vocês pudessem explanar, debatessem entre si o que fazer, qual é o passo daqui para frente, principalmente aqui em São José dos Campos, que vai ser uma cidade que vai ter uma amostragem para todo o Vale do Paraíba. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Edinoel Carvalho Veiga e também a professora Cleusa Trindade, são representantes da escola, da Frente Escola Sem Partido. Sem mordaça, né? Sem mordaça. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Aqui a Rádio CT que você ouve em todas as partes do Brasil, principalmente nos setores de CT, que é de ciência e tecnologia. Conosco a professora Cleusa Trindade e o professor Edinoel Carvalho Veiga, eles que são representantes da Frente Escola Sem Mordaça e não Escola Sem Partido. A pergunta que ficou, professora Cleusa, é o que é que essa frente vai fazer de debates, de amostragem, de panfletagem, de conscientização aqui em São José dos Campos? Sim, nós estamos programando aí, amanhã nós já temos o ato, né, na Câmara Municipal às 17h30. Isso é muito importante, né, que os ouvintes que possam ir amanhã à Câmara Municipal, que amanhã provavelmente pode ser apresentado esse projeto. Né, os dois, tanto do
Jair Bolsonaro, do título, né, ao Bolsonaro, quanto a questão do projeto do Walter Hayashi, Escola Sem Partido. Então, nós vamos fazer uma manifestação, todos da Frente Escola Sem Mordaça, estaremos lá a partir das 17h30, levando nossos cartazes, nossas faixas. Logo após, nós vamos ao Sindicato dos Servidores, né, que é lá que nós estamos reunindo, para discutir os próximos passos. Provavelmente, nós faremos uma panfletagem no sábado, na Praça Afonso Pena, mas vamos decidir ainda. Depois eu vou passar aqui o link, né, para os ouvintes entrarem no nosso Facebook, na nossa página no Face. Faremos uma panfletagem, né, desse manifesto à população de São José dos Campos, e também estamos programando aí um debate a respeito do tema, né. Vamos levar nas escolas também, escolas municipais e estaduais, o nosso manifesto, porque nós temos que conscientizar professores e alunos do que significa isso, que esse nome, às vezes, engana, né, na verdade, Escola Sem Partido. Ninguém quer um partido na escola, nós queremos agora, está por detrás do nome, né, Escola Sem Partido, o que está por detrás é uma mordaça aos alunos, aos professores. E o que a gente não quer é que uma instituição, mostrar que a instituição não é uma mera transmissão mecânica de conhecimento. Pelo contrário, né, nós temos que discutir o livre debate dentro das escolas, não é isso, Edinaldo? Exatamente. Inclusive, a Escola Sem Partido, ela propõe que, quando o aluno for falar de político, alguma coisa assim, o professor intervenha e não deixe o aluno desenvolver seu pensamento, né? Então, o professor, ele acabaria não só tendo que assumir uma posição ideológica, mas a posição ideológica hegemônica, né? Por isso que os partidos aqui de São José, né, PSOL, PT, PSTU, os sindicatos, né, sindicato dos Correios, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sindicato dos Metalúrgicos, a ADMAP e várias outras instituições, né, estão aí nessa luta para conscientizar a população que não está conhecendo, não está sabendo o teor desse debate, né? É necessário que a população tome esse conhecimento, porque, infelizmente, a grande mídia, ela tem se mantido a parte disso, né? Não tem trazido essa discussão, e quando traz a discussão, o faz de maneira superficial, né? E ao invés de informar a população, dar condições da população tomar uma posição baseada em conhecimento, acaba que a população é levada a acreditar que as coisas estão correndo bem, que tudo vai dar certo. Então é necessário que nós tenhamos essa disposição de levar esse debate para a praça pública, para as ruas, de levar esse debate para fora da escola, de levar esse debate para fora da Câmara Municipal, para que a população também saiba o que os vereadores que foram eleitos, né, para defender os interesses da população estão fazendo também com esse voto que eles receberam, né? E, na verdade, né, Ednoel, também a frente não se propõe só a discutir com a população o projeto em si. Nós queremos levar para a sociedade a discussão do qual é a escola que nós temos hoje, né? Do caos que se encontra a educação, da falta do sucateamento que nós tivemos nos últimos anos, corte de verbas, né? O salário dos professores, né? O arroxamento, o arroxo salarial, o assédio moral que nós passamos nas escolas, tanto os professores quanto os alunos, né? Fechamentos de sala de aula, superlotação. Então, nós queremos fazer um debate com toda a população sobre a real situação da escola. Não só porque, na verdade, viu, Paulinho, esse projeto, ele tenta camuflar a real situação da educação. Porque é um projeto que está discutindo, vem discutir esse aspecto, mas ele não se propõe a resolver os problemas reais da educação. O que os alunos fizeram quando estavam nas ocupações, ocuparam as escolas, as 300 escolas de São Paulo, as escolas do Rio de Janeiro, é mostrar a sua indignação diante dos descasos dos políticos, é mostrar que eles queriam ser ouvidos, que eles querem não só
ali a escola, né? Eles querem uma escola crítica, eles querem aulas de qualidade, mas eles querem professores que recebam também, né? Que tenham um bom salário, que tenham um salário digno. Então, nós queremos mostrar para a população que nós temos que lutar, além de lutar contra esse projeto, nós temos que colocar na ordem do dia que a educação ela está doente, né? E que a educação, que há um sucateamento pelos governos. E é isso que nós vamos fazer, que é o que o projeto tenta mascarar. Aliás, professor e professora, esse projeto tem a assinatura e a participação da ADMAP, aqui... O projeto não, da frente. Da frente, aliás. Isso, a frente. É a ADMAP, a FETAM São Paulo, a escola Ana Belém Macedo. A escola é o Grêmio, né? O Grêmio Estudantil. É o Grêmio Estudantil. Isso. O Movimento por uma Alternativa Independente Socialista, a Oposição Alternativa da POSP, o PCdoB, os professores e professoras da rede estadual, municipal e particular também. Isso. Os partidos PSOL, PSTU, o PT também, o SEAC aqui de São José dos Campos, o Sindicato da Alimentação, Sindicato dos Correios, Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos, Químicos, Servidores Municipais e também os vidreiros. Quer dizer, uniu toda a sociedade em torno da proibição desse projeto que não pode passar. Exatamente, porque perceberam a manobra que está por trás desse projeto Escola Sem Partido, né? Que é impor uma visão de sociedade que favorece um pequeno grupo da sociedade em detrimento da grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, né, das populações pobres das periferias. Então esse projeto ele não traz nada de bom para a grande população, para a grande maioria da população. E é essa a discussão que nós temos que fazer, nós temos que levar adiante. Isso, agora, sem contar, sim, Paulinho, que esses sindicatos representam os trabalhadores, né, dessas diversas categorias. E esses trabalhadores têm filhos, esses trabalhadores estudam, né, e esses trabalhadores também querem uma escola de qualidade. Então é importantíssimo que todas essas entidades participem e façam essa discussão junto conosco. Não cabe só ao professor e ao aluno, mas toda a comunidade, toda a população. Professora Cleusa, em contrapartida a essas entidades que são contra essa lei da mordaça, favoráveis estão o ator Alexandre Frota, o deputado Coronel Telhada, que é do PSDB, Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair e presidente do PSC, o Flávio Bolsonaro, que é irmão, o deputado Marcos Feliciano, também do PSC, o caçável Eduardo Cunha também é favorável. Também é favorável. Está aí para ser caçado. O Kim Kataguiri, que é colunista da Folha de São Paulo. Isso. A Miguel Najib, que é o criador disso aí, Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, e o senador Magno Malta e o Carlos Bolsonaro. Tem toda uma família de políticos, deputado, vereador, deputado federal. Todos esses foram citados aí, os Bolsonaros, Felicianos aí da vida, todos eles são conhecidos por seus mandatos corruptos, posturas autoritárias, machistas, racistas, LGBTfóbicas, né? E não tem total ignorância do que significa uma escola, do que é uma realidade de uma escola. Então a gente sabe que esse projeto ele tem lado e tem uma ideologia, assim. E a ideologia, né, são os que defendem a volta da ditadura militar, né, são esses que estão propondo esse projeto. É a mordaça, por isso chamamos lei da mordaça. E são pessoas que questionam direitos civis, né, questionam liberdades das outras pessoas, enquanto reivindicam para si todo tipo de liberdade, né, que é uma postura injusta, que é uma postura que crê que existem pessoas que são melhores do que outras, crê que existem pessoas que merecem mais do que outras, né? Que é completamente contrário ao que o Evangelho fala, o que a Bíblia fala. Então a pessoa se esconde atrás da Bíblia, dizendo, está fazendo isso porque tal coisa é contra Deus ou aquilo é contra Deus, né? Mas na verdade é uma postura completamente equivocada, né? Que vai contramão àquilo que Jesus ensinou, aquilo que está escrito na Bíblia.
E é por isso que a gente tem que realmente combater essa proposta de lei. Nós temos que conscientizar a sociedade do quanto isso vai ser danoso, ainda mais danoso para a nossa combalida educação, né? E que nós temos que lutar realmente por melhorias nas condições de ensino e aprendizagem para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para a nossa população. Bom, professor Ednoel, qual é a agenda agora para esse mês de agosto e setembro? E lembrando, professora Cleusa, que estamos num período eleitoral, é um ótimo momento para debate. Qual é a agenda das discussões? Sim, inclusive ontem nós estivemos, alguns de nós, presentes no debate ontem, né, para ver o que os políticos falavam, o que os candidatos, aí, os pré-candidatos falavam a respeito. Mas pouco se falou, né? Apenas um candidato que se demonstrou contrário a essa questão e citou esse projeto, o absurdo do projeto. A nossa agenda agora, amanhã, né, é importantíssima a presença, né, de pais e alunos, como falamos, dos ouvintes que puderem ir à Câmara Municipal às 17h30, né, para nos manifestarmos lá contra o projeto e pelo arquivamento do projeto. Nós vamos discutir ainda, mas provavelmente no sábado terá uma panfletagem na Praça Afonso Pena, né, desse manifesto da Frente Escola Sem Mordaça. Nós vamos fazer também um abaixo-assinado, né? Nós queremos passar um abaixo-assinado tanto nas escolas, nas praças, ficar ali na praça recolhendo assinaturas, contra o projeto Escola Sem Partido. Nas redes sociais, aonde que encontra? Nas redes sociais, Escola Sem Mordaça, SJC, tudo junto, sem cedilha, né? @gmail.com. Bom, então, nas redes sociais, escola... E tem no Facebook. No Facebook, esse é o meu e-mail. Isso. Escola Sem Mordaça. Escola Sem Mordaça. Então, no Facebook ficaria Sem Mordaça. Isso, Frente Escola Sem Mordaça. Muito bem. Professora Cleusa Trindade, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Obrigada, Paulinho, por sempre estar aberto aí. Espero poder voltar. Obrigado aos ouvintes. E venha sempre. Professor Ednoel Carvalho Veiga, muito obrigado pela presença e sucesso em mais essa empreitada. Eu que agradeço aí mais uma vez o espaço aberto, né? Nós agradecemos em nome da população e a gente agradece também aos ouvintes por nos ter acompanhado e a gente espera aí força nessa luta, mas nessa empreitada aí. Temos pela frente. Um abraço a todos. 2 ao senhor, professor. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Eligiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.